Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, população presente, secretário, desenvolvimento, vamos cumprimentar os mais secretários, os demais. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, 2, 3, 7 e 8. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 1/4 de 2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, considero as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Câmara Municipal de Campinas, ofício-resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Scombate. Da Secretaria Estadual de Educação, respostas à indicação de autoria dos vereadores Osmídio Fonseca Castilho e Eduardo Akira Damitsu. Do senador Davi Alcolumbre e do deputado federal Luiz Carlos Mota, resposta ao contido em indicações de autoria do vereador Alexandre Scombate. Da ETEC, professor Massuigi Cauano, ofício externando agradecimento pela moção de autoria dos vereadores Eduardo Akira Damitsu e Alexandre Scombate. Do Ministério Público Federal, ofício e resposta para a Comissão Parlamentar Especial referente ao transporte ferroviário. Da Secretaria Municipal de Cultura, convite para eventos da pasta. Do senhor Nelson Barbosa de Pádua, ofício requerendo investigação sobre descarte de arquivos e documentos da Prefeitura pelo secretário Silas Reinato Ferrão. Da Prefeitura Municipal, respostas aos requerimentos 04/2019, de autoria do vereador Charlie dos Passos, e 5/2019, de autoria do vereador Tiago Matias. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Senhor presidente, o vereador Walter Moreno Panhossi apresenta requerimento requerimento de solicitação de arquivamento de uso da tribuna livre do senhor Márcio Murini. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Walter Moreno. Eu gostaria que fosse lido na íntegra, até porque, como o fato veio agora à tarde, e até para que mesmo o autor e mesmo a presidência fique ciente daquilo que está no documento. Eu gostaria que lesse na íntegra. Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra. Ofício 135/2019, Tupã, 8 de abril de 2019. Senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência para, com a devida vênia, solicitar arquivamento da solicitação para a utilização de tribuna livre requisitado pelo senhor Márcio Murini, denominado presidente do partido Podemos no município de Tupã, na noite desta segunda-feira, 8, conforme pedido em anexo. Segundo a certidão de composição do partido Podemos, nominata Tupã, consultada na data presente, 8 de abril de 2019, se encontra irregular, uma vez que, passado o prazo de validade, não houve reformulação e também, segundo o secretário-geral da Executiva Estadual do Podemos, SP, afirmou que a nominata do partido do município de Tupã foi extinta por decisão da Executiva Estadual. Segue documentos em anexo. Sendo assim, o requerente da tribuna livre não responde pelo partido e solicitamos o cancelamento do uso da tribuna livre.
Na certeza de que o nosso pedido, uma vez mais, merecerá seu valioso deferimento, aproveitamos o ensejo para reafirmar-lhe os nossos elevados protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente assina o vereador Walter Moreno Panhossi, líder do governo. Questão de ordem, nós vamos pedir um parecer sobre o jurídico. Sim. Sobre isso, porque... quero pedir ao jurídico que faça um parecer para nós, não parecer estranho. Até a hora da tribuna livre. Nós vamos... É até estranho, hein? Pelo amor de Deus. Brasil. Questão de ordem, vereador. Na verdade, eu só estou colocando o fato que está aqui nos documentos. Até porque a casa não cometa nenhum erro e também nem a pessoa que vai usar a tribuna, o senhor Márcio, para que ele não fale por um partido que hoje ele não é responsável. E eu tenho aqui em mãos o documento não só da Justiça Eleitoral, como também do próprio Podemos, São Paulo. Eu tenho aqui na minha mão, o vereador Walter Moreno, que a vigência, nós tiramos uma certidão jurídico, que a vigência é início 1/8/2017 e o final do mandato dele 8/4/2019. Então, até meia-noite de hoje ele pode falar. Questão de ordem, presidente. O nobre líder do prefeito, que está tão preocupado, quem que é o responsável pelo partido, está presente ou não está? Porque ele, não, que eu saiba, ele é do DEM, ele não é ele é Democratas, né? Ele não é do Podemos, né? Foi tirado agora às 19h23, o vereador Walter Moreno. Então ele está apto Eu tenho o da Justiça Eleitoral de Tupã. Essa daqui também. Quero passar... TSC do TSC, nós temos da Justiça Eleitoral. Mas eu só estou aqui na verdade, eu estou aqui como líder do prefeito, como foi falado pelo nobre vereador, se tem uma denúncia, eu tenho que vir aqui e prestar conta. Aqui não está aqui ninguém proibindo ninguém de falar, mesmo porque ele pode vir em outra sessão representando, enfim, não é isso que eu estou dizendo. Tá certo. Eu peço para que tire cópia para os vereadores, para que todos fiquem cientes que o Márcio Morini está apto a falar na tribuna livre nesta noite. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito municipal encaminha à casa o projeto de lei número 15/2019 e autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de desconto nas condições que especifica com a Cesumar, Centro de Ensino Superior de Maringá Limitada. E também projeto de lei número 16/2019 dispõe sobre o serviço voluntário no município de Tupã e dá outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 216/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, indica ao prefeito municipal... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu requeiro a dispensa da leitura das indicações. Consulta as lideranças Thelma, Capitão Neves, Ribeirão e Amauri, se concorda que seja dispensada a leitura das indicações. Concordo, senhor presidente. Sendo assim, coloco em votação o requerimento do vereador Amauri, para que as indicações de número 216 a 234 de 2019 sejam consideradas, seja dispensa a sua leitura. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Realizada a dispensa da leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, então temos a inscrição do senhor Márcio Morini, presidente então do partido Podemos, que irá se manifestar sobre recursos advindos de deputados federais e estaduais do partido e assuntos de interesse da população. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores e vereadora, assessores, demais funcionários da casa, imprensa que se faz presente, público na galeria, telespectadores da TV Câmara e aqueles que acompanham pela internet, boa noite. Quero agradecer aqui a preocupação do Walter em tentar me preservar e também a casa, mas eu decidi vir até essa tribuna, até não viria mais. Mas na sexta-feira meu pai foi ofendido num documento que a prefeitura fez, e hoje à tarde colocaram no para-brisa do carro da minha mãe
um bilhete ameaçador. Então isso aqui não vai me calar e decidi vir também por conta disso. Mas, enfim, minha inscrição aqui se faz por 2 motivos. Primeiro, é para dizer, sim, sobre os recursos que o Partido Podemos conseguiu para Tupã. E eu vou até dispensar das fotos para que os 10 minutos rendam e a gente possa dizer. Ninguém pode dizer que Márcio Murini não ajudou o prefeito Ricardo Raimundo. Nunca custei 1 centavo para esse município. Nunca pedi 1 litro de combustível para ir buscar recursos. E conseguimos, não só eu, um grupo que tínhamos, 750 mil reais em dinheiro durante 1 ano para a Prefeitura de Tupã. Esse grupo ajudou o prefeito Ricardo Raimundo. Vou dizer para vocês, especificando. Uma ambulância de 100 mil reais, que foi destinada pelo deputado Pedro Cacá, deputado do Podemos. 250 mil reais foram destinados por Fundo Municipal de Saúde, através do deputado Simval Malheiros. Com esse dinheiro, o prefeito comprou medicamentos e, salvo engano, pagou alguns médicos. 250 mil reais também foi destinado para o Hospital São Francisco de Assis. Esse dinheiro serviu para pagar o 13º salário dos funcionários, já no final de 2017, quando o hospital estava para fechar. E eles não tinham a condição desse dinheiro. Esse ano, caiu na Santa Casa 150 mil reais, uma emenda também do deputado Simval Malheiros, que veio através do Ministério de Saúde. Então, acho que isso mostra que existiu uma parceria, e uma parceria do nosso lado sendo cumprida, sem custar nenhum centavo para o município. E aqui eu não digo que o vereador faz A, faz B ou não faz. Sou prova viva. Poucos vereadores trabalham dia 31 de dezembro. Eu vi o Walter trabalhando dia 31 de dezembro, de um desses anos aí, atrás de uma caixa seca, etc, etc. Então, o vereador faz também. Não sou melhor que nenhum vereador. Só estou dizendo o seguinte, sem ter cargo, sem ter salário e sem custar algo para o município, o nosso partido fez. E, além disso, 40 pessoas foram operadas pelo Dr. Simval aqui na cidade, sem que a prefeitura pagasse as despesas. Eu tive que arcar com isso. Até hoje tenho dívida disso. Levei o prefeito de quarto por quarto falando que ele era responsável por esses eventos que estavam acontecendo em Tupã. Não participou com uma migalha. Nem ele, nem o secretário. A prefeitura não deu nada. Nada. Bom, o segundo assunto, vocês já sabem, eu protocolei nessa casa um pedido de investigação, de afastamento, cassação do prefeito, na última quinta-feira. Após isso, aconteceram algumas coisas que eu achei estranho. Na sexta-feira, recebi uma ligação dizendo que havia um funcionário público, junto com o secretário Marcos Anelato, distribuindo um dossiê sobre mim para os 15 vereadores. Um dossiê sobre mim. Bom, para começar, se eu fosse da Al-Qaeda, se eu fosse do Estado Islâmico, se eu fosse da Al Jazeera, se eu fosse de qualquer coisa, chefe da maior facção criminosa do mundo, nesse áudio, eu não estou errado. O que nós estamos aqui falando é sobre o áudio. E é comum na República as pessoas tentarem desqualificar os denunciantes. Podem fazer o que quiser. Eu vou até o fim pela verdade. E levaram 237 páginas, montaram um kit que não dá para saber se é com folha de sulfite da prefeitura ou da Laje Tamoio, mas 237 folhas de um processo que é público e que no final tem um acordo, que é o que se trata o áudio da dívida da empresa que eu tinha com a dívida com a empresa do prefeito. Para que isso? Era só informar os 15 vereadores, olha, tem um link do processo tal, é só entrar para vocês acompanharem. Eu entendo que é uma forma de tentar
não só desqualificar, como me amedrontar. Como esse bilhete hoje no carro da minha mãe. Não vai me amedrontar. O promotor já sabe, já enviei a cópia do bilhete para ele, como já enviei também o relatório de que o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico me disse que quem mandou fazer esse dossiê foi o prefeito. E lá fora da TV Câmara me disse que não foi o prefeito, foi o secretário Moacir Monari. Bom, eu nunca pesquisei ou fiz kit de processos de execução ou processo falimentar de nenhum secretário para informar o prefeito. E se tivesse feito, teria conseguido, mas não fiz. Alguns amigos do prefeito, aqueles que defendem seus cargos, alguns desavisados aí, podem até tentar me desqualificar. Até achei que estaria mais cheio aqui as galerias hoje. Pergunta àqueles empresários que tentam defender o prefeito e me desqualificar. Tenho certeza que eles não sabem, mas de 85% a 90% da população hoje reprova o governo. Esses empresários que defendem o prefeito vão deixar de vender para esses 90% de pessoas que desaprovam o prefeito? Quem não vota mais em Ricardo Raimundo não vai ser recebido em nenhuma loja mais de Tupã, nenhuma empresa mais? Vamos atentar ao áudio, gente. É o áudio que está em questão. E eu estou aqui, hoje, como cidadão. Tentaram fazer algo para que eu não usasse a tribuna hoje, baixando a nominata de um partido que foi parceiro do prefeito sem custar um centavo para ele. Vou ser claro para vocês, não me interessa mais o partido. Senhor presidente, se até meia-noite eu sou o presidente, faltam só 2 minutos, eu renuncio ao cargo de presidente de um partido que negocia nas costas a vice-prefeitura de Tupã, tendo um vice-prefeito atuante, que vai até a casa de um pastor e promete a vice-prefeitura para ele. Não preciso desse partido. E amanhã, 250 pessoas, que são as que compõem o grupo do Podemos hoje, encaminhará desfiliação para São Paulo. Tupã não terá só presidente, não terá mais filiados também, a não ser o que quer ficar com o partido aqui, que representa um deputado. Essa disputa é minha pessoal na urna. Gostaria que vocês analisassem com critério. Eu confio em todos vocês e a decisão é de vocês. Aqui não tem nenhum tipo de pressão. Sei que vocês conhecem a legislação muito mais do que eu. E a minha vinda até essa tribuna foi para esclarecer. Me coloco à disposição de todos vocês. Se tiver alguma pergunta, estou aberto. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero que Deus abençoe a todos e que guie os nossos caminhos a partir dessa noite. Muito obrigado. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo mais inscrições para pronunciamentos na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção número 113, 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações em razão do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. Em discussão, a moção de número 113, de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 114, 2019, manifesta congratulações à Rede Voluntária Feminina de Combate ao Câncer de Tupã pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado no dia 8 de abril. Em discussão, a moção de número 114, de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, moção 115, 2019, manifesta congratulações à ACERT, a Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã, Departamento Ongaku Karaokê, pela realização do 8º concurso de karaokê Tadaki Oshikawa Shimboku Karaokê Taikai.
Em discussão, a moção de número 115 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 116, 2019, de autoria dos vereadores Eduardo Akira Idamitsu e Charles dos Passos, manifesta congratulações aos artesãos de Tupã pelo Dia do Artesão comemorado no dia 19 de março. Em discussão, a moção de número 116 de 2019, de autoria dos vereadores Eduardo Akira Idamitsu e Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 117, 2019, de autoria do vereador Pastor Lieser, manifesta congratulações ao cabo Rogério de Souza Monteiro, do Corpo de Bombeiros de Tupã, que se aposenta após 30 anos dedicados a salvar vidas. Em discussão, a moção de número 117, de 2019, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 118, 2019, manifesta congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Assistência Social, à Associação Comercial e Industrial de Tupã, ao Grupo Infinito Transtorno do Espectro do Autismo, à Associação dos Deficientes Físicos de Tupã, à Associação Síndrome de Down e ao Movimento Orgulho Autista Brasil, pela conquista do cartão de identificação do autista no município de Tupã. Em discussão, a moção de número 118 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, moção 119, 2019, manifesta apoio ao projeto de lei número 1863, de 2019, do deputado federal Valterino Pereira, que dispõe sobre a possibilidade do agendamento de data para a realização de teste de aptidão física em concursos públicos por candidata gestante ou no período de pós-parto. Em discussão, a moção de número 119, de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 120, 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Isabel Montovanelli dos Santos. Em discussão, a moção de número 120, de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, moção 121, 2019, manifesta congratulações ao ex-secretário municipal de Cultura, senhor Charles dos Passos, e ao ex-vereador senhor Luiz Carlos Sanches, pela criação do projeto Quinta com Arte, que completou 6 anos de muito sucesso e geração de renda na cidade. Em discussão, a moção de número 121, de 2019, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Também de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, moção 122, 2019, manifesta congratulações ao time amador Parnaso B, campeão do Campeonato de Futebol Amador de Parnaso, realizado no dia 24 de março. Em discussão, a moção de número 122 Questão de ordem. Gostaria de solicitar ao nobre vereador se podemos subscrever essa moção. Está aberta a todos. Obrigado. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, moção 123, 2019, manifesta congratulações à Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, CONCAD, e à Comissão Nacional da Mulher Advogada, em razão do lançamento do projeto CONCAD Mulher. Em discussão, a moção de número 123 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 124, 2019, de autoria dos vereadores Antônio Alves de Souza e Charles dos Passos, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Antônia Gomes do Nascimento, mãe do ex-vereador Josias Gomes do Nascimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu solicito que faça um minuto de silêncio pelo passamento da mãe do ex-vereador Mangolo. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos.
Então, acabando aqui as moções em memória do falecimento da senhora Antônia Gomes do Nascimento, faremos agora um minuto de silêncio. Expressamos o nosso sentimento à família do ex-vereador Josias Gomes do Nascimento Mangolo. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Senhor presidente, temos na noite de hoje 2 denúncias. A primeira, denúncia para cassação e afastamento do mandato do prefeito municipal, apresentada pelo senhor Márcio Aparecido Plácido Murini. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Márcio Aparecido Plácido Murini, brasileiro divorciado, professor da rede pública estadual, portador do RG 22421779-3, SSP/SP, inscrito no CPF 204-610-998-88, portador do título de eleitor 241607520132, Zona 143, Seção 143, residente domiciliado à Avenida Tabajara 625, Centro, Tupã, São Paulo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º, artigo 64, inciso 4º e seguintes da Lei Municipal 3070, de 4 de abril de 1990, e artigo 106A e seguintes da Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, oferecer denúncia para a cassação do mandato combinado com pedido de afastamento imediato das funções do prefeito municipal da Instância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, José Ricardo Raimundo, brasileiro, portador da cédula de identidade 9.441693, inscrito no CPF 043398-018-44, com endereço à Praça da Bandeira, número 800, Centro, contato 304.000, endereço eletrônico prefeito@tupa.sp.gov.br, pelos motivos de fato e de direitos que passa a expor. 1 dos fatos. Após as eleições municipais ocorridas em outubro de 2016, por meio de tratativas informais, iniciou-se uma conversa entre o denunciante, o prefeito eleito José Ricardo Raimundo, e também com membros da coligação PV-PSD, que auxiliaram na campanha eleitoral para uma possível composição no governo municipal. Nessas conversas, o denunciante, senhor Márcio Murini, foi durante muito tempo sondado para compor um dos cargos do primeiro escalão, como, por exemplo, secretário municipal de esportes. Entretanto, esse acordo não prosperou, pois, segundo o grupo político do Partido Verde, o denunciante não tinha o perfil de honestidade para participar do governo, uma vez que tinha uma empresa que possuía débito com a Lages Tamoio, empresa na qual o prefeito é um dos sócios proprietários. Dívida esta anterior à campanha eleitoral que elegeu o atual alcaide. Já no início do ano de 2017, o prefeito Ricardo Raimundo convidou o denunciante para uma conversa em sua casa, surgindo uma proposta por parte do prefeito para que o denunciante trabalhasse via marketing pessoal a imagem do denunciado, através da rede social Facebook.
Caso o denunciante aceitasse, seria uma forma de ir abatendo o débito supracitado com a empresa do prefeito. Porém, o denunciante não aceitou e logo em seguida o prefeito alegou doravante que também não daria certo por negativa política do vice-prefeito Caiolque. Devido a essas divergências, conversas paralelas e justificativas controversas para a não participação do denunciante no governo, sempre desqualificando o caráter do denunciante, o próprio chamou o prefeito para uma conversa e decidiu fazer uma gravação da mesma, acreditando que o alcaide apontaria o nome da pessoa ou grupo que tinha a restrição quanto ao nome do denunciante. Salientando que o denunciante foi um grande defensor da candidatura de Ricardo Raimundo, sempre defendendo-o em mídias sociais, exaltando sua honestidade, capacidade elaborativa e liderança, qualidades essas que deram, naquela ocasião, a certeza ao denunciante que o prefeito diria a verdade. No entanto, para a surpresa do denunciante, nessa conversa gravada, o prefeito José Ricardo Raimundo propôs que negociasse com o senhor Oliver Amato, então assessor do vereador Tiago Matias, para que ambos fizessem um acordo e rachassem os valores dos salários. Isso porque o vereador Tiago Matias, em acordo político com o prefeito, iria indicar no senhor Oliver Amato para assumir a Secretaria Municipal da Juventude. Assim, o mesmo iria perceber um salário de R$ 6.900. Como o denunciante não mais iria assumir um cargo de secretário, que era o que todos esperavam, a proposta do prefeito foi que assumisse um cargo de diretoria dentro da mesma secretaria, percebendo salário menor. Então, a proposta do prefeito foi a de que somassem seus salários e rachassem os valores em partes iguais para os dois. Toda a conversa encontra-se gravada em um antigo aparelho celular do denunciante, já devidamente entregue por livre e espontânea vontade do denunciante à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tupã, São Paulo, tudo conforme documento comprobatório em anexo, termo de entrega de aparelho celular. Pois bem, vereadores, a história dessa proposta passou desapercebida aos olhares fiscalizadores de vossas excelências, até que o denunciante realizou no início de 2019 uma postagem em suas redes sociais, Facebook, narrando o fato. Então, excelências, uma denúncia anônima enviada pelo grupo anônimo intitulado como Cidadãos Tupanenses, @bol.com.br, levou tal fato ao conhecimento do Ministério Público Local, que instaurou no início de fevereiro último procedimento criminal para a averiguação de suposto crime de denunciação caluniosa por parte do denunciante, em detrimento à imagem política e pessoal do alcaide. Diante disso, a promotoria solicitou na última sexta-feira, dia 29 de março de 2019, a este denunciante que comparecesse à 2ª Promotoria de Tupã para prestar esclarecimentos a respeito da prática desse suposto crime de denunciação caluniosa, a saber: denunciação caluniosa, artigo 339, dar causa à instauração de investigação policial de processo judicial, instalação de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Ocorre que o denunciante não mais detinha a prova que o prefeito Ricardo Raimundo havia feito essa proposta de racha de valores, sendo que somente contava com seu depoimento pessoal, pois seu aparelho celular, usado para realizar a gravação, teve problemas técnicos, o que ocasionou a perda do áudio, consequentemente a perda da prova. Entretanto, excelências, para não passar por mentiroso e nem responder eventualmente por processo de crime acima mencionado, o qual poderia condená-lo a uma pena mínima de 2 anos de reclusão, o denunciante obteve nova prova oral, novamente gravada, em conversa confirmatória desse fato com o alcaide.
Assim, o denunciante convidou o prefeito para uma reunião, na qual, como já dissemos, gravou novamente a conversa. E no áudio que segue anexo a esta representação, podemos ouvir claramente o próprio prefeito confirmando o fato anteriormente ocorrido. E ainda foi além, cometeu mais 2 fatos novos e tão ilícitos quanto o anterior, em verbis. Conteúdo do áudio, 1 minuto e 28 segundos. Márcio, eu queria zerar 2 assuntos com você. Ricardo, sim. Márcio, graças a Deus, aquele lance da dívida a gente matou no acordo. Ricardo, aham. Márcio, mas tem 2 situações. Uma, inclusive, eu te passei por WhatsApp, que o pessoal do governo falando que eu era estuprador. Lembra que eu te falei por WhatsApp? Ricardo, você comentou mesmo. Márcio, 2 vezes nós conversamos sobre minha possível ida para ajudar vocês. Ricardo, Márcio, uma vez foi na sua casa. Você falou assim, para mim assim, Márcio, tem o nosso problema lá. O pessoal acha que não aceita muito, mas vou acertar com você porque você me ajudou na internet. Ricardo, Márcio, aí o Caio foi e falou que você não você não por. E a segunda foi que nós conversamos aqui na área aqui. O Matias tinha a Secretaria de Juventude, o Oliver ia ser o secretário, e eu viria na coordena, na diretoria. Até você falou assim para mim, viu, o salário é igual, mas você faz conversa com o Oliver, vê se vocês... Aí depois eu vi que o Matias tinha um comportamento meio duvidoso. Eu falei, não vou aceitar. Então foi as únicas 2 vezes que a gente tentou que eu pudesse participar do governo Ricardo, né? 8 minutos e 28 segundos. Márcio, aquele dia que você falou para mim aqui em casa, Márcio, vem então, você, às vezes as pessoas não te conhecem direito, meu grupo tem essa restrição por causa da dívida e tal, mas você vai e racha com o Oliver e tal. Você não fez aquilo para me testar, né, Ricardo? Ricardo, não. É que eu queria dar solução mesmo. Você domina a parte de informática. Eu estava precisando, eu já coloquei o Murilo, estava me dando uma mão na parte de Facebook, né? Márcio, Ricardo, mas o que eu queria era, já que tinha que trazer parceiro, ajudar, né? Daria para resolver o problema. Márcio, Ricardo, já tinha resolvido. Márcio, já tinha resolvido. Ricardo, você paga um tanto, abate, é um ganha mais para mim, eu vou acertando a dívida, eu acertava lá com o meu irmão, né? Para não ter problema lá. Mas aí eu dei esses rolos com o Thiago, com o Oliver para trás, pegando tudo aí. Márcio, eu não aceitei por causa disso, Ricardo. Eu até liguei para o Moacir. Falei, Moacir, não vou por causa disso. Cantei a bola antes de acontecer. Nota-se claramente, pelo teor da conversa, que o prefeito Ricardo Raimundo confirma as declarações que o denunciante faz a respeito do ocorrido na oportunidade da proposta inicial. Márcio, aquele dia que você falou para mim aqui em casa, Márcio, vem e tal, você, às vezes as pessoas não te conhecem direito, meu grupo tem essa restrição por causa da dívida e tal, mas você vai e racha com o Oliver e tal. Você não fez aquilo para me testar, né, Ricardo? Ricardo, não. Eu que queria a solução mesmo. Você domina a parte da informática. Eu estava precisando, já que o Murilo estava me dando uma mão na parte de Facebook, né? Aqui fica claro que o prefeito fez essa proposta quando confirma, inclusive explicando a sua intenção, que era de querer a solução para a situação do senhor Márcio Murini. E ainda foi além. Justifica que seria uma boa oportunidade do denunciante quitar a dívida que tinha com o irmão do prefeito, vez que com o racha, o denunciante aumentaria sua renda e sobraria dinheiro para pagar a dívida com a empresa do alcaide. Em verbis, Ricardo, você paga um tanto, abate, é um ganha mais para mim, eu vou acertando a dívida. Eu acertava lá com meu irmão, né? Para não ficar problema lá. Mas aí deu esses rolos com o Thiago, com o Oliver para trás, pedindo tudo aí. E ainda há outra razão para requerer a presente investigação para a apuração do suposto crime de responsabilidades. Outro fato apurado, ouvindo-se o áudio, é a manobra da influência política para conseguir apoio dos clubes de serviços e outros grupos sociais para pressionarem o vereador Eduardo Aquile da Mitsu, conhecido como Shigeru.
Citado no áudio, fica claro que o prefeito sugere que estaria buscando apoio de empresas, lojas e clube de serviços como Rotary, inclusive firmando convênio com o Beisebol de Tupã e a Acerte, a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã. Ressaltando que todos os citados mantêm relação social e política com o vereador Eduardo Damitso, vez que esse edil é rotariano e maçom, provando claramente que o prefeito poderia solicitar aos mesmos que procurassem o vereador para cobrarem uma postura pró-interesses do prefeito durante a votação da admissibilidade da denúncia realizada pelo advogado André Braga, votada e admitida esta semana nesta Casa de Leis. Fato este percebido pela reação de vários munícipes que pertencem a esses clubes de serviços, quando este edil votou mesmo sob forte pressão dos presentes favorável à abertura e à admissibilidade do processo de cassação do alcalde na última segunda-feira. Conteúdo do áudio, 10 minutos e 20 segundos. Ricardo, o pessoal está bem assim na cidade. Eu gostei. Começou mostrando agora quem está comigo, a união de empresa, de loja. Os caras estão bem movimentados. O Rotary, tudo, não estão se conformando. É bom que eles estão vendo um pouco quem é o Chigueiro. Querem conversar com o Eduardo, porque estão contra. Nós estava fazendo muitos anos que não fazia um convênio com o beisebol. Estão fazendo convênio com o beisebol, fora outras categorias da Acerte. Mas é muita sacanagem. Assim, excelências, é nítido que o prefeito José Ricardo Raimundo estaria, salvo o melhor juízo, fazendo uso da máquina administrativa, firmando convênios e parcerias para tentar pressionar o vereador Eduardo Edamitso Chigueiro, citado no áudio, para que o mesmo votasse de acordo com os interesses político-administrativos do alcaide. Por esses motivos muito graves, acreditamos que o prefeito José Ricardo Raimundo cometeu crimes de responsabilidade contra a dignidade e a probidade administrativa, cujos fatos precisam ser investigados por esta egrégia Casa de Leis. 2. Do direito. Da cidadania do autor da denúncia. Comece disso com fundamento no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e encontra-se em dia com as suas obrigações eleitorais. Do cabimento do pedido, fundamentos legais. Apontados indícios de prática de infração política administrativa, caberá à Câmara dos Vereadores processar e julgar o prefeito conforme as disposições do artigo 5º do Decreto nº 201, de 1967. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao sem de rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Trata-se, portanto, de julgamento eminentemente político, já que compete a órgão legislativo municipal. Meirelles, 2006, página 700, explana. Na cassação, o plenário decide se o titular do mandato deve perdê-lo ou não, em face da falta cometida ou da situação de fato que se apresenta em conflito com as disposições legais que regem o exercício do cargo ou função eletiva. Para a cassação, há necessidade de quórum e observância da tramitação legal e regimental estabelecida para essa deliberação. No mesmo sentido, Edilene Lobo, 2003, aclara que o julgamento político, assim como o jurídico, é extremamente vinculado, não deixando margem à discricionariedade, não admitindo, portanto, atos e procedimentos à margem da lei. Só porque político não se pode admitir a parcialidade, a arbitrariedade, nem a injustiça, assim como o judicial. O julgamento político deve ser fundamentado. É na fundamentação que se extraem os motivos, os argumentos que demonstrem, com base nas provas, que o réu tenha praticado conduta imputada. Lobo, 2003, página 141.
José Nilo de Castro, 2006, página 480, explica que a cassação de mandato eletivo por ato vinculado deve ser apreciada pelo Poder Judiciário no que diz respeito à formalidade do procedimento de cassação e à legalidade intrínseca dos elementos internos do ato ou fato motivadores da medida punitiva. Mas conclui: o que, entretanto, é interdito, subtraído ao judiciário, é invadir o campo próprio dos atos interna corporis, valorando função política que a ordem jurídica conferiu ao legislativo com exclusividade, indo ao mérito da cassação, revisando-a por esse motivo. O judiciário não pode substituir o julgamento político administrativo da Câmara pelo seu. A teoria dos motivos determinantes se impõe aqui, no particular, pelo qual todo ato, quando tiver sua prática motivada, fica vinculado ao motivo exposto. Daí, não se busca no judiciário saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação da Câmara, se esta deveria perdoar ou não o acusado, pois este juízo é de mérito e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento de mérito do Judiciário. Castro, 2006, páginas 480 a 481. Pelos termos do que vem disposto no artigo 1º caput do Decreto-Lei 201/67, quando assevera que a apuração pelo Poder Judiciário dessa matéria não se confunde com o controle político interno ou externo do Executivo, resta claro que tal ocorrerá independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, tanto que o diz textualmente na dicção do artigo 4º, no sentido de ali prever as infrações político-administrativas que sujeitam o chefe do Executivo Municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato. Não poderia ser diferente, até pelo fato de constituir tais condutas delitos de ordem pública incondicionada. Em face disso, é que a jurisprudência nacional evolui o seu conceito restrito de configuração típica desses comportamentos à compreensão de que afiguram compatíveis com aqueles previstos pela Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. E isso porque, enquanto que o Decreto-Lei 201/67 trata sua responsabilidade por delitos funcionais, artigo 1º, e por infrações político-administrativas, artigo 4º, a Lei nº 8.492/92 prevê sanções civis e políticas para os atos improbos. Sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos 3, e invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme foi o caso. No âmbito municipal, a cassação do prefeito é tratada pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos 4º e 6º, in verbis. Artigo 64. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra a lei orgânica especialmente. Primeiro, a existência da União, do Estado e do município. Segundo, o livre exercício do poder legislativo. Terceiro, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Quarto, a probidade na administração. Quinto, a lei orçamentária. Sexto, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei complementar que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Grifo nossos. Neste caso, o prefeito de Tupã, José Ricardo Raimundo, incorreu no crime de responsabilidade, previsto no artigo 64 da Lei Orgânica do Município, inciso 4º, ao praticar atos que atentam contra a probidade administrativa, realizando proposta de suposto racha entre possíveis contratados pela administração municipal para convencê-las a aceitar fazer parte do grupo político liderado pelo chefe do Executivo Municipal. Além disso, também deixa de cumprir a lei prevista no inciso 6º do mesmo dispositivo, uma vez que comete supostamente o crime de corrupção e fere outros dispositivos, como, por exemplo, os previstos no Código Penal e Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com competência para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Configurar aqui sua primeira afronta às leis, em consonância com a Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, senão vejamos.
Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Primeiro, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Terceiro, cassação ou declaração de perda de mandato do prefeito e vereadores nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Ainda, excelências, além das hipóteses de cassação previstas na lei orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais político-administrativos e crimes de responsabilidades trazidos pelo Decreto 201/67. Do Decreto-Lei 201/67. O Decreto-Lei 201/67 relaciona em seu artigo 4º as infrações política-administrativas. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 2º. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Aqui, excelência, está clara a transgressão do chefe do Executivo Municipal, senhor Ricardo Raimundo, no inciso 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, uma vez que, ao fazer o uso da máquina administrativa, como narrado acima, para compor parcerias e fazer convênios com clubes de serviços e entidades com finalidade única de interferir no voto político do vereador Eduardo Damitsu, o prefeito fere frontalmente esse dispositivo, sendo necessária a admissibilidade da denúncia para a apuração profunda e sendo necessária também a averiguação de supostos casos semelhantes. E ainda, segue-se o rol de transgressões às regras legais cometidas pelo prefeito Ricardo Raimundo com essas propostas ao denunciante. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67 também foi um dos dispositivos alcançados pelas práticas delituosas do chefe do Executivo, senão vejamos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A flagrante afronta ao texto legal aqui apontado dispensaria qualquer comentários, mas apenas por amor ao debate seguimos o discurso. O prefeito José Ricardo Raimundo feriu o maior princípio resguardado pela legislação, enquanto se trata de administração pública, que é a probidade administrativa. Quando o chefe do Executivo se presta a realizar reuniões na calada da noite, seja em sua residência, seja nas residências de outros munícipes, para realizar o tipo de propostas contidas neste auto anexo, age com a mais profunda vontade de praticar atos de improbidade, senão vejamos. Ordinariamente, a doutrina contemporânea se debruça na fundamentabilidade do direito à probidade administrativa, traduzindo um pensamento perspicaz, além de tecnicamente correto e apto a concretizar aludido valor. Em meio a intermináveis séries de crises políticas e jurídicas, o cidadão brasileiro leigo se vê desprotegido a despeito da existência de leis protetivas, notadamente a Lei número a Lei número 8.429/1992 e de mandamentos constitucionais dirigidos a tutelar a probidade no ambiente da administração pública, de que é exemplo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Neste aspecto, é importante afirmar que a impunidade, ou ao menos a sensação dela resultante, tem origem exatamente em tais circunstâncias, teóricas ou práticas, que enfraquecem os efeitos necessários ao enfrentamento do ato improbo em qualquer esfera de proteção administrativa, civil, penal, etc.
Além disso, a própria Lei nº 8.429/1992 possui interpretações doutrinárias e jurisprudenciais nos mais diversos sentidos, o que em alguns casos finda por diminuir a sua necessária incidência ou por alterar a maneira como deveria ser aplicada, a fim de que a probidade administrativa permanecesse preservada ou restabelecida. Assim, em uma primeira conclusão, alçar a probidade administrativa à categoria de direito fundamental é uma solução concreta para que o combate à improbidade seja fortalecido. Em decorrência disso, reconhece-se ao cidadão o direito fundamental à probidade administrativa, sendo este detentor de uma prerrogativa que lhe confere a autoridade para exigir, em sentido amplo, uma administração pública boa, honesta, leal, moral e indesviável. Bulo Wad Lâmigos, curso de Direito Constitucional. Nesse diapasão, ao entendimento das leis propostas, segue-se que o prefeito Ricardo Raimundo feriu, ao mesmo tempo, a lei orgânica do município em seu artigo 64, incisos 4º e 6º, o decreto-lei 201/67, o seu artigo 1º, inciso 2º e artigo 4º, inciso 7º e 10º. Do afastamento. Como descreve claramente o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, o prefeito ficará suspenso de suas funções quando estiver sendo investigado por crimes de responsabilidade, assim que for instaurado o processo na Câmara Municipal em Vermes. Artigo 66. O prefeito ficará suspenso de suas funções, primeiro, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado. Segundo, nos crimes de responsabilidade após instauração de processo pela Câmara Municipal. Assim, excelências, ao afrontar a Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos 4º e 6º, o Decreto-Lei 201/67, em seus artigos 1º e inciso 2º, cometendo, nos dois casos, supostos crimes de responsabilidade, deve ser afastado imediatamente de suas funções públicas, assim que admitida a denúncia por esta casa. Até porque, caso permaneça no cargo, poderá continuar a fazer o uso indevido da máquina administrativa para impedir ou dificultar as investigações, como já deixou demonstrado que o faz no áudio anexo a saber. Conteúdo do áudio, 10 minutos e 20 segundos. Ricardo, o pessoal está bem assim na cidade. Eu gostei. Começou a mostrar agora quem está comigo, a união de empresa, de loja. Os caras estão bem movimentados, o Rotary e tudo. Não tem se conformando. É bom que eles estão vendo um pouco quem é o Chigueiro. Querem conversar com o Eduardo, porque são contra. Nós estava fazendo muitos anos que não faziam um convênio com beisebol. Estão fazendo convênio com beisebol, fora as outras categorias da CERT, mas é muita sacanagem. Certo ainda que, mesmo que os fatos que ensejaram esta denúncia também foram apresentados ao Ministério Público do Estado de São Paulo, não há que se falar em duplicidade de julgamento, uma vez que esta Igreja Casa de Leis tem legitimidade para o julgamento político administrativo e ao Tribunal de Justiça o julgamento dos crimes comuns. Constitucional, administrativo e processual. Processual civil, ação civil pública, improbidade administrativa, ato de prefeito municipal, lei número 8.429/1992, crime de responsabilidade, decreto-lei número 201/1967, duplo regime de responsabilização, bis in idem, inexistência, reclamação, 2138, Distrito Federal, efeitos intapartes, não aplicação a todos os agentes políticos por ausência de identidade material, extinção da ação, falta de interesse de agir, reforma procedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, recurso conhecido e provido. 1. Não há qualquer antinomia entre o Decreto 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os a julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 2. Recurso conhecido e provido, direito constitucional e administrativo, improbidade administrativa, agente político, aplicabilidade. É certo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
Reclamação 2138 definiu que agentes políticos sujeitos a processo de impeachment, crimes de responsabilidade, não podem ser processados por prática de atos de improbidade administrativa. Embora esse posicionamento seja prejudicial aos valores republicanos e aos princípios da administração pública, não se deve torná-lo como uma posição consolidada do STF, a ponto de influenciar o julgamento dos demais órgãos do Poder Judiciário. A uma porque alguns dos votos que compuseram o acórdão foram dados à época do julgamento por ministro que hoje não mais compõe o Supremo Tribunal Federal. A duas, porque com a atual composição, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3.923 de São Paulo, em que o requerente condenado por prática de improbidade administrativa postulava que o processo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visto ter sido eleito deputado federal, indeferiu de forma unânime o pedido e assumiu posição contrária à afirmada na reclamação 2138, ao decidir que não há prerrogativo de foro para a ação de improbidade. Ressalta-se que os votos dos ministros Joaquim Barbosa, relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito e Carmen Lúcia Antunes Rocha adotaram o entendimento de que os agentes políticos estão sujeitos ao processo por ato de improbidade administrativa e sem o direito a foro especial. 3. Conclusão. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nesta peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, moralidade e a probidade que devem permear a conduta do administrador público. Regras escritas, leis e princípios têm sido violados diuturnamente pelo denunciado. A moralidade há de ser reconduzida ao centro do poder tupaense e tal somente poderá se operar com o acolhimento da presente denúncia e a imposição da perda do mandato ao denunciado. As práticas escamoteadas, tergiversadas e enviesadas não excusam o denunciado. 4. Indicação das provas. Requer-se a juntada 1. Dos documentos que acompanham a presente denúncia. 2. Os que esta egrégia Casa de Leis, ao recebê-la, produz através de ofícios requisitórios outras provas que achar pertinentes para a total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio desse denunciante. 3. Mídia em CD-ROM, contando áudio de 14 minutos e 40 segundos. Cópia do termo de declarações ao Ministério Público Local. 5. Cópia do termo de entrega do aparelho celular ao Ministério Público Local. 6. Desde já fica à disposição para a perícia do aparelho celular que forá utilizada para a gravação do áudio. 5. Requerimento. Diante de todo exposto requer 1. O recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara após o protocolo da mesma, como determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento. Constituindo-se, na sequência, comissão processante, seguindo-se a instauração do contraditório, cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, combinando-a por julgá-la procedente para o fim de condenar José Ricardo Raimundo à perda do cargo de prefeito municipal de Tupã, por total afronta à lei orgânica do município em seu artigo 64, incisos 4º e 6º, crime de responsabilidade. O Decreto-Lei nº 201/67, em seus artigos 1º, inciso 2º, crime de responsabilidade imprópria, e artigo 4º, inciso 7º e 10º, crimes de responsabilidade própria. 2. O afastamento imediato das funções do prefeito José Ricardo Raimundo, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica do município de Tupã. Termos em que pede deferimento, Tupã, 4 de abril de 2019, assina Márcio Aparecido de Plácido Morini. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique Andrade. Eu não sei como que está o rito, mas eu gostaria que o áudio fosse passado na íntegra aqui, para que todos tenham a notoriedade do que está sendo passado, não só pelo que foi lido pelo requerente, mas também protocolado, mas também que todo mundo tenha a noção do áudio por completo. Como nós temos um áudio que faz parte da denúncia, peço a Verlane, nossa técnica de som, que coloque o áudio.
estava na rua. Eu vi um vídeo na. Você correndo levar o Murilo, agora tem que ir. Eu vi um vídeo na Vila Marajoara, desse tamanho, altura de madeira, cara, os caras recolhendo. Você tem uma ideia, lá no Antônio Pereira Gaspar, um mês antes, nós tiramos 12 caminhões de tranqueira. Semana passada nós fizemos o mutirão. Tiramos 17 no sábado e mais 10 na segunda. 27 caminhões. Que pariu. Em um bairro. Eu ouvi a entrevista na Band ontem, achei que foi legal. Eu queria zerar 2 assuntos com você. Graças a Deus, aquele lance da dívida a gente matou no acordo. Mas teve 2 situações, uma coisa eu te passei por WhatsApp, que tinha um pessoal do governo falando que eu era estuprador. Você lembra que eu te falei por WhatsApp? Ah, você comentou. 2 vezes nós conversamos sobre a minha possível ida para ajudar vocês. Uma foi na sua casa, você falou assim, Marcos, ó, tem nosso problema lá, o pessoal acho que não aceita muito, mas eu vou acertar com você porque você me ajuda na internet. Aí o Caio foi e falou para você para não pôr. E a segunda foi que nós conversamos na área aqui, o Matias tinha a Secretaria de Juventude, o Jorge ia ser secretário, e eu vinha na diretoria, até se você me viu, o salário é igual, mas você faz conversa com o Oliver, vê se vocês. Beleza. Aí depois que eu vi que o Matias tinha um comportamento meio duvidoso, eu falei, não vou aceitar. Então foi as únicas 2 vezes que a gente tentou que eu pudesse participar do governo, cara, né? Mas em nenhum momento, cara, eu tentei prejudicar vocês. Você está sabendo o que o Moacir fez com o Fabinho, não? O Fabinho pintor? Não. Procurou o Fabinho e falou o seguinte pro Fabinho. Fabinho, é o seguinte, o Márcio Murini é um inimigo nosso. Se você trouxer a nominata do Podemos, você tem um cargo de diretoria do turismo. Aí, rapaz, eu falei, puta que pariu, velho. Eu sou presidente do partido, eu não quero mais ser candidato a vereador, porque eu fiquei decepcionado com as pessoas que me ajudaram na campanha no domingo trabalharam pro Renan. Por causa de 50. Então, quer dizer, eu não nasci para isso, eu gosto de bastidor. E tentei ajudar o Ricardo com as emendas que o partido mandou. E não é o Ricardo, o governo. Por que agora está agindo dessa forma comigo, cara? Então eu queria ver com você o seguinte, cara. Eu sei tudo que está acontecendo aí, o que vai acontecer segunda-feira. Não vão impeachment você. Não vão. Eu acho que pode até aceitar o pedido, mas eles não têm 10 votos, porque para ter coragem de fazer isso, o cara tem que estar com a verdade na mão. Isso subsídio também. Tem que ter a verdade na mão, eles não têm a verdade. Né? Não aconteceu nada do que aconteceu com Dilma nesse governo, nada disso. E eu queria ver o que eu posso fazer para reverter essa situação. Eu não queria perder o partido. Queria que o partido. Até falar que você ofereceu a vice-prefeitura que o pastor Bruno já falaram. Eita! Você vê, aí chega no ouvido do Caio e vira essa merda. Que é, Ricardo? Bicho, eu falei até com o Dino outro dia, o Ricardo é um cara bom, só que você não consegue enxergar as pessoas que estão do seu lado e estão te prejudicando. Eu não sou melhor que o Moacir, não, mas eu acho que a imagem dele perante os vereadores e perante alguns políticos da cidade é que está te prejudicando. Estou te falando e falo na cara dele. Algumas coisas têm que mudar, então acabando de acertar a minha preocupação com a situação da parada, que se isso ainda tem que pagar para o governo correndo atrás, macro-drenagem, que deu um trabalho desenganado. Graças a Deus desmembrou ela, agora é a parte da licitação. Então eu estava focado mais em algumas coisas da cidade, não estava preocupado com a parte política, mas a parte administrativa, capitalizar, nós passamos aí, bem dizer, 5 meses, quando o Rui estava de maio a outubro, tudo fechando em vermelho, o Rui não estava controlando, ele trabalhava com virtual e não com real, né? Graças a Deus, outubro, novembro, dezembro, fechando no azul, hoje tudo azul, estamos acertando essas coisas por trás, então eu estava preocupado com isso, nem tanto com a parte política, né? E porque nós temos que acabar todas essas obras da avenida, Parque Alexandre, Marco Bernardo, tudo aí, então a preocupação é capitalizar, temos os expectatórios que vai pagar, bem grande. Deixar um fundo da E então estava olhando aí, onde dava para economizar.
Isso eu tenho que pagar, mas não eu vou tirar. Então essa era a preocupação, né? Mas eu vou dar uma verificada, dar uma analisada, ver como é que a Câmara vai agir segunda-feira também. Eu acho que eles vão aceitar. Eu acho que vão aceitar com 8 votos. Mas não tem voto para caçar. Mas se ele chegar a afastar qualquer coisa, eu já renuncio, abandono o salário. Não pode, Ricardo. Não, cara. Não, vou cuidar da empresa. Tá louco, é muita cerveja. Você está pensando em cidade, em vez desse cara ajudar, sei lá, o vereador que não está ajudando. Pô, Cardó, independente de eleição de Câmara, nós queremos te ajudar agora. Beleza, você é o quê? Você está no esporte? Me ajuda no esporte, você ajuda na área e tal. Acabou, eu vou pegar o vereador que está, bem dizer, no nosso lado ajudando e falar, ó, está querendo me ajudar. Depende de Câmara. Então, prove que quer ajudar, eu falo quem dele, acabou. Você passou lá na Câmara, você sabe como são os interesses, né? Sabe quem não vai deixar caçar você? Liberando. Então vai começar a caçar vereador, começar a caçar todo mundo. Pois é, eu acho o seguinte, é um péssimo exemplo para a cidade. Empresário que pensa em vir para cá, vai olhar e falar, pô, que bagunça que é essa porra dessa cidade. O Thiago fez, já deu outro dia, eu estava lá com o Daniel Alonso e o ex-prefeito Silvio Barra de Maringá, está colocando essa gestão igual a Maringá ali. E o cara ficou legal, já tem mais um prefeito lá agora? Você viu, Daniel? Que besteira, cara. Isso repercute mal, cara. Esse dia, nós ganhamos um castramóvel para cá. Vai abrir, o Bruno Ganem, que é deputado estadual, vai abrir agora, para receber em abril já, o cadastro. E eu fui na prefeitura para conversar no departamento lá. A hora que eu saio da prefeitura, está o Thiago com a placa lá de prefeito. Você está no São Paulo. Mas eu acho o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa na internet. O meio político entre si, é senso comum, Ricardo. O foda é as pessoas que compram a ideia sem saber a verdade. O que você fez ontem foi legal na Band. Vamos começar a falar mais agora, explicar certinho, gravar direto. Eu estou montando um negócio dentro da prefeitura com o Jota me ajudando. Uma live toda semana, falando como está isso, aquilo e tal. Algumas coisas o vereador fala mentira, né? Tem que falar que é mentira, ó, é assim. Começa a falar a verdade, né? A gente não está tão preocupado em ficar falando igual papagaio, mas agora vou começar a criar o hábito. Aquele dia que você falou para mim aqui em casa, ô Márcio, vem e tal, às vezes as pessoas não te conhecem direito, meu grupo tem essa restrição por causa da dívida e tal, mas você vai aí, racha com o óleo e tal. Você não fez aqui para me testar, né, Ricardo? Não. É que eu queria dar solução mesmo. Você domina a parte de informática, eu estava precisando, hoje eu coloquei o Murilo lá, estava dando uma mão na parte do Facebook, né? Mas o que eu queria era, já que tinha que trazer, para trazer parceiro, ajudar, né? Daria para resolver o problema já tinha resolvido. Já tinha resolvido. Não, para você pagar tanto, bate, um ganho mais para mim, eu vou acertando a dívida. Eu acertava lá com o meu irmão, né, para não ter problema lá. Mas ele deu esses rolos do Thiago com óleo, foi tudo para trás, pedindo tudo aí. Eu não aceitei por causa disso, cara. Eu até liguei para o Moacir, não vou aceitar por causa disso, cantei a bola antes de acontecer. Então, os caras querem me caçar outro, tem um processo civil, um processo criminal e a comunicação. E vai dar problema. Vai, com certeza. Vai dar E problema. ele só botou pro grupo lá, porque o grupo ia segurar ele. Eu não colocar. O que eu vejo? Ribeirão tem 3 votos. Ele, Ninha e Matias. A Mauri tem 2 votos. O dele e do Renan. PSDB tem 2 votos. Já dá 7. Nenhum desses grupos, na minha opinião, interessa caçar um prefeito, cara. Eles já passaram por isso, sabe como que é, cara. A Mauri é bem consensual. Pois é. Então não vai ter voto. Aí você tem o Meireles, o Capitão e o Alexandre, o Castilho e o Walter. 4. Não tem voto suficiente não, cara. Eu, pelo menos, acho que não. Eu sei que esse é o nível hoje. O pessoal está bem assim na cidade, eu gostei, porque começou a mostrar agora quem está comigo a união de empresa, de loja, os caras estão bem movimentados, o Rotary, tudo estão se conformando. Bom que eles estão vendo um pouco quem que é o Chigueiro, deve se conversar com o Eduardo, porque ontem nós estávamos fazia muitos anos que não fazia um convênio com beisebol. Nós estamos fazendo convênio com beisebol, usando beisebol também. Quer dizer, fora as outras categorias da CERT,
Mas é muita sacanagem. Quando eu falei, Caio, tá aqui, ó, por que eu tirei o Rui? 5 meses fechando o vermelho. Eu vou quebrar. Porra. Tem hora que o empresário tem que agir, né? Então. Não dá para ser só prefeito. Devia mostrar para o pessoal, falei, Caio, eu precisava mudar, estou falando, vem falando para ele, várias reuniões, o Cláudio chegou a argumentar, falou, Rui, não está batendo, você está errado, vai faltar dinheiro, não tem nem que dar terceiro, Rui. Não, mas vai entrar que vai entrar o cacete. Você não sabe se vai entrar, velho. Fudeu o Valdemir também. Não, ele não tem ele só sabe mexer na planilha dele lá. E ele trabalha muito com o virtual. Se não receber, fudeu. E se meio tempo com o precatório? Você pôs alguém para conversar com o Mané e com o Valdemir, cara? Eu converso com eles quando contato. Porque eles têm influência nesses vereadores, cara. Então você está com você, Valdemir? Batendo papo. Então, eu acho que o certo é primeiro resolver esse problema da segunda-feira, que isso dá uma dor de cabeça do cacete, e depois mudar a forma de chegar na população a verdade. Começar a bater. Vai tranquilo, vamos ver como é que vai ser segunda-feira, para baixar o papo. Beleza? Vamos dar umas mexidas depois também. Com relação ao Podemos, vamos aproximar os deputados de vocês. Não deu certo. O Simval vai para cá amanhã, inclusive. Eu não sei se ele assume, ele é primeiro suplente, mas tem a Renata, que já mandou 150 mil para Santa Casa, mais esse Castramosa, ajuda a cidade. Tem que ser parceiro, né? Tem que ser parceiro. E outra coisa, eleição de deputado é daqui 4 anos. Agora nós temos que pensar nesses 2 anos que falta aí e ver o que vai ser na frente. Aí beleza, nós vamos falando. Tá? Só para te deixar. Vamos dar uma analisada dessas coisas que ele comentou, dar uma consultada, não sabia disso. Né? Eu sei que você não participou. O próprio pastor Bruno e o Fabinho falaram, ó, o Ricardo e o Moacir convidaram o pastor para ser vice. O Rafael. Eu não, só se Moacir. Eu sou presidente do partido, não estou sabendo. Pô, é uma honra, mas pô, não é assim que faz. Estão querendo tomar nas costas, querendo me tratar como inimigo. Não sou inimigo não, cara. Mas eu acho que se o Moacir falar alguma coisa, eu estou sabendo lá dentro, eu tô louco. Não tem o Bruno falar algumas vezes, para conversar, alguma coisa, mas parte de ajudar. Esses tempos atrás, eles criaram um ato, de vez em quando, a sociedade pastora da oração, eu agradeci muito. O Elson está junto, o pessoal, muito obrigado, eu agradeço. Isso é legal, nós precisamos se envolver. Estou tentando envolver até o pessoal da parte de dengue e mosquito. Eu tenho que envolver a comunidade também, eles falarem na igreja, as pessoas nos ajudaram. Mas o negócio de Podemos, de vice. Sabe por quê? Não é por mim não. O Caio ouve uma merda dessa, já vira um transtorno, cara. Já não está bem. Não é verdade? O cara que é amigo, né, cara? Perder a amizade por causa de política, cara, e ainda mal feita desse jeito. E outra, nem é tempo de ficar falando isso. Não é nem tempo. Tinha muita coisa para resolver, cara. Mas infelizmente, Marcelo, essas coisas ficavam estimulando. Pessoas às vezes pensam na cidade, fica pensando em grupinho, valeu. De acordo com o parecer jurídico da Secretaria Legislativa, o rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento da presença... Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Almauri. O CD de Aldo faz parte da denúncia que foi dito aí. E ele diz que tem documentos. Eu gostaria que o secretário lesse quais os documentos que acompanham. Não precisa só mencionar os documentos que acompanham a denúncia. Peço ao secretário... Não precisa lê-los. Tá. Não na íntegra, só ler os documentos que foram anexados. Peço ao secretário que assim o faça. Primeiro documento é o documento de identidade RG do denunciante. A seguir, carteira de habilitação. Na sequência, título eleitoral. Seguindo da certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Termo de depoimento junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
e termo de entrega de aparelho celular. Somente, senhor presidente. De acordo com o parecer jurídico dessa Secretaria Legislativa, o rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento da presente denúncia será o contido na legislação federal que rege o assunto. Decreto de Lei 201/67. Lembrando que nós vamos, informando a todos que nós vamos fazer duas discussões. Primeiro, para aceitação da denúncia e depois, sim ou não, o afastamento imediato do prefeito. Então, nós vamos entrar na discussão agora para aceitação ou não da denúncia. E depois, uma segunda votação para sim ou não do afastamento imediato do prefeito. Lembrando os vereadores que a discussão é 5 minutos. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amorim. Se eu entendi bem, seria uma discussão e duas votações. A discussão seria conjunta. Ou vamos fazer uma discussão e uma votação, outra discussão e outra votação. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Só para colaborar, como o processo é é uma discussão só. Sim, podemos fazer uma discussão só. A votação é separada, que são 2 pedidos. Tá bom. Então, nós vamos fazer uma discussão só e 2 votações. Ok? Em discussão, o recebimento da denúncia para cassação do mandato do prefeito municipal de Tupã, apresentada pelo senhor Márcio Aparecido Plácido Murini.